O regime da comunhão parcial de bens foi o mais adotado desde 1977, quando ele se tornou o regime legal, mas não porque a maioria prefere ele, mas porque o Estado impõe esse regime a quem não sabe decidir. Para você saber exatamente como é que funciona esse regime, acompanhe aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Letícia, eu sou advogada, faço parte aqui da equipe do escritório e eu vou te contar hoje como é que funciona o regime da comunhão parcial de bens. Como eu falei no início, esse regime ele é o mais utilizado desde 1977, que foi quando ele se tornou o regime legal. O que significa isso? Significa que quando o casal não sabe o que escolher, não tem ideia de quais são os regimes de bens, ele escolhe aquele que o Estado define como regra geral, que nesse caso, desde 1977, aqui no Brasil, é o regime da comunhão parcial de bens. Para você ter uma ideia, antes de ser comunhão parcial de bens, o regime legal, o regime geral que o Estado colocava para as pessoas era o da comunhão universal de bens. Muito provavelmente, os seus avós ou até mesmo seus pais, se eles casaram antes de 1977, lá na certidão de casamento deles está a comunhão universal de bens. Então, hoje em dia, os casamentos, a maioria deles é pela comunhão parcial de bens, mas antes era a comunhão universal de bens. E ambos, nas épocas em que eles predominavam, eram os regimes legais, ou seja, os regimes que o Estado achava que era adequado para o casal. Então veja que o casal nunca teve, quer dizer, ele até já teve a oportunidade de escolher, ele sempre teve a oportunidade de escolher o melhor regime de bens. O que acontece é que não tem essa informação. Os casais eles não têm informação sobre qual que é o melhor. E como não tem informação, o próprio Estado impõe para ele, através do registrador civil. Então o que acontece na prática? No dia que o casal vai até o cartório para marcar o casamento e dar início ao processo de habilitação para o casamento, que o cartorário vai pedir um monte de documentos, RG, CPF, comprovante de residência, e vai perguntar já o regime de bens. O casal se olha, puxa, não sabemos. É muito comum isso. E quando o casal não sabe, o registrador fala, então, já que vocês não sabem, o regime vai ser o da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, que funciona desta forma, Então, é tudo muito superficial e as pessoas acabam não sabendo muito bem o que exatamente é, o que inclui no regime da comunhão parcial de bens e o que exclui. Mas hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te contar exatamente como é que funciona, tá? Única coisa que antes de eu entrar realmente nesse assunto, que eu gostaria de falar, porque é mais um bate-papo mesmo, sabe? O que eu vejo em relação à comunhão, ao regime da comunhão de bens, seja ela qual for, ela é tão importante porque ela determina o patrimônio. O patrimônio que vocês vão crescer, que vocês vão aumentar, tanto individualmente como conjuntamente. Se vocês têm ideais juntos, planos juntos, vocês talvez tenham a vontade de crescer juntos. A comunhão parcial de bens, ela permite isso, mas ela tem algumas regras que pode ser prejudicial para você. Eu entendo que nenhum regime de bens, da forma como ele foi colocado ali na lei, ele é 100% perfeito. Por quê? Cada casal tem uma realidade diferente, por isso que ele não vai se adequar para todo mundo. E é justamente por isso, por ter essas pequenas situações, que o código, que a nossa lei, eu chamo de código porque é o Código Civil, mas a nossa lei, ela previu e ela permitiu que a gente pudesse misturar. Então, você pode escolher o regime da comunhão parcial de bens, mas se tiver algo que te incomode nele, você pode fazer um pacto antinupcial, que é feito em tabelionato de notas, e ajeitar isso daí. Então agora, finalmente, vamos falar exatamente do que compõe, o que não compõe a comunhão parcial de bens. Então o regime da comunhão parcial de bens,
ele diz, como regra geral, que aquilo que vocês adquiriram após o casamento vai ser dos dois. Dos dois significa metade de um, metade do outro. Então, se vocês compraram uma casa depois do casamento, ela é metade de um e metade do outro. Se vocês compraram um carro depois do casamento, metade de um, metade do outro. Se alguém ganhou um prêmio na loteria, que é o que a gente chama de fato eventual, é metade de um, metade do outro. Então, tudo aquilo que vem depois do casamento é dividido entre os dois, exceto doações, quando a doação é feita apenas para um dos cônjuges, e herança. Então, quem recebe a herança e é casado no regime da comunhão parcial de bens, não comunica, ou seja, não divide a sua herança com o seu cônjuge. Além desses bens que vocês venham a adquirir depois do casamento, o casal também vai partilhar as dívidas, exceto aquelas dívidas decorrentes de bens particulares. Bens particulares são aqueles que foram adquiridos antes do casamento e eu já vou falar sobre isso. Agora aqui estamos falando de tudo que comunica, de tudo que vai ser dos dois. Então, os bens adquiridos depois do casamento, as dívidas adquiridas depois do casamento, em relação aos bens que foram adquiridos, fatos eventuais, como loteria, e também as benfeitorias ou os frutos dos bens particulares. O que significa isso? Benfeitoria é tudo aquilo que você acrescenta, e o fruto é aquilo que que é um resultado de um bem, como por exemplo um aluguel, que a gente chama de fruto civil. É aquilo que você colhe de um bem. São os teus dividendos das tuas ações. É o rendimento ali com juros compostos dos seus investimentos. Então, isso são os frutos. E o que são bens particulares? Bens particulares é tudo aquilo que você adquiriu antes do teu casamento, ou então as doações durante o casamento, mas que foram destinadas somente a você, ou a herança que somente você recebeu. Isso são bens particulares. Então, por exemplo, se você tinha uma casa antes de se casar, essa casa você coloca para alugar, esse aluguel passa você coloca para alugar depois do casamento, esse aluguel passa a ser dividido entre os dois. Ou então você tem investimentos antes do teu casamento e depois do casamento esses investimentos continuam a te dar lucro. Esse resultado, esse fruto do teu investimento vai ser partilhado entre os dois. Então fica de fora somente os bens particulares. Em relação aos frutos, é importante falar aqui, vamos colocar aqui investimentos, né? Então você já tem uma ação, vamos colocar aqui uma ação que te dá dividendos. Embora os dividendos eles sejam partilhados com o seu cônjuge, a titularidade da ação continua sendo tua, tá? Então, o que não comunica são esses bens particulares e o que for subrogado no lugar deles. Então, se você tinha um carro antes de se casar, esse carro é vendido e comprado outro com o valor daquele carro que já era teu, ele se subroga, ele fica no lugar do bem que já era particular. Só que como é que você vai comprovar isso? É preciso, lógico, sempre constar no documento que é um bem subrogado, né? Que é um bem que vai se colocar ali no lugar dos bens particulares que você vendeu e com o dinheiro daquela venda você comprou. Além disso, o que são bens também particulares, ou seja, que não dividem com o seu cônjuge? São pensões, salários, rendimentos decorrentes do teu trabalho, instrumentos de profissão, livros e dívidas contraídas antes do casamento ou dívidas decorrentes de ato ilícito, mesmo que depois do casamento. Essas dívidas decorrentes do ato ilícito, elas só vão ser consideradas dos dois se esse ato ilícito favorecer os dois. Se ele favorecer apenas uma pessoa, né, que cometeu normalmente esse ato ilícito, aí ele se torna particular, ou seja, somente daquela pessoa. E embora a lei ela não traga todas as hipóteses possíveis
sobre o que divide, o que não divide, a nossa jurisprudência atual ela já vem falando um pouquinho mais sobre isso. Então, por exemplo, uma previdência privada. Previdência privada, se ela for aberta, ela também comunica. Então, veja, algo que você se programa por toda a tua vida, para pegar lá no futuro, acaba sendo partilhado. A questão aqui que eu falo, ainda mais quem está planejando o casamento, não é a gente pensar numa partilha, numa possível partilha, embora sim isso seja necessário, mas é por planejamento de vida. Você quer crescer, você quer construir patrimônio, você tem desejos tanto individualmente quanto em conjunto. E isso precisa ser colocado no papel. E você precisa saber exatamente o que é teu e o que não é. O que você gostaria que fosse somente teu e o que você gostaria que fosse dos dois. É tudo dos dois? Algumas coisas sim, algumas coisas não? Então veja, são muitos detalhes do regime da comunhão parcial de bens que você pode olhar na lei. Depois que você assistir esse vídeo, você vai entender ali bem certinho o que cabe e o que não cabe. Agora, muitas vezes, as pessoas que veem essas regrinhas da comunhão parcial de bens preferem sim adotar o regime da comunhão parcial de bens, mas excluindo algumas coisas através do pacto antinupcial. Então, por exemplo, a gente vai escolher o regime da comunhão parcial de bens. Tudo bem, mas a gente quer deixar que os investimentos nossos, os frutos dos investimentos e os investimentos comprados depois do casamento sejam única e exclusivamente de cada um, ou seja, sejam particulares. E não tem problema algum. Só que isso precisa ser feito através de um pacto antinupcial. Então vai muito de acordo com o que o casal deseja da vida deles e com o que cada pessoa entende como sendo correto para sua vida. E cada um tem um jeito, de levar a vida, de entender essa nossa realidade. Então, sobre comunhão parcial de bens, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo se vocês gostaram desse conteúdo, se te ajudou. Compartilha com quem precisa, com quem está casando, compartilha, ajuda a gente a levar essa informação para mais e mais pessoas. Então compartilha e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo e tchau!